Vamos lá, oficialmente, bom dia para todos, à medida que vocês forem entrando. É, a gente vai, se eu conseguir, depois eu não sei como compartilha link, tá? Mas enfim, gravado vai ficar e depois a gente vê como compartilha, né, se precisar. Quero agradecer a todas, né? E quero entregar muito conhecimento, muita ciência, muita bioquímica. Mas antes de mais nada, eu preciso de me apresentar para vocês, né? Por quê? Porque eu convidei a base geral, sabe? Até quem não me viu ainda, quem não falou comigo, quem eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu convidei a base da visitação toda. Então, muita gente que está aqui. Algumas pessoas ainda não falaram comigo, por isso eu sinto a necessidade de me apresentar. Então, eu sou nutricionista, e eu voltei para a Lantana. Como assim? Que história é essa que eu voltei para a Lantana? Eu trabalhei 10 anos na Lantana, saí da Lantana, fundei o Nutrindo Nutris, que é uma empresa voltada para cursos, para profissionais da saúde, nutricionista, junto com uma sócia que também é nutricionista. E aí, nessa licença maternidade dela, nas demandas da criança dela, da filha dela, eu acabei voltando para a Lantana e agregando as duas empresas. Então, são 10 anos de suplementação, de experiência na Lantana e um ano e meio junto com o Nutrindo Nutris e agora, de novo, faço parte dessa equipe da Lantana. Então, um pouquinho sobre essa história para vocês conhecerem e saberem quem é a Gislene, com quem que vocês estão falando. E aí, na pandemia, eu tive a oportunidade de trazer uma visita, que mais é uma visita-aula, sobre emagrecimento. E é exatamente ela que eu vou espelhar para vocês aqui, com um olhar muito mais atualizado e avançado. Então, o material que vocês receberam, que é de Word, é proposital. Sabe por quê? Porque eu vou explicar, eu vou dar preço, nós vamos ver um tanto de coisa e eu quero que vocês escrevam. Atenção para que vocês tenham esse material para, inclusive, escrever e digitar se precisar, tá? Então, ele é proposital, aberto desse jeito para que vocês escrevam nele e possam alimentá-lo. E aí, essa aula de emagrecimento, a gente vai abordar alguns temas. Por quê? Porque emagrecer é muito mais complexo do que se parece. Então, os ativos a gente tem que entender nesse meio de visão aqui. E hoje eu vou falar dos lipolíticos, dos mitocondriais, saciedade, inflamatórios e diuréticos. E no final de abril, que a gente vai fazer a segunda parte, a gente vai abordar colesterol, resistência à insulina, estresse, ansiedade, termogênicos e detoxificantes. Então, começando, a gente entende emagrecimento como lipólise, obviamente, né? É queimar gordura. Só que a gente começa por isso? Será? Será que a gente começa estimulando a queima de gordura? E para onde que vai essa gordura? Por que que o paciente faz o platô? Por que que o paciente estabiliza? Por que que ele faz o reganho de peso? O que que tem na gordura de certa forma? Então, a gente tem que entender de um modo geral que lipólise, ela precisa vir acompanhada de detoxificação e de desinflamação, porque senão nunca vai ser eficaz esse processo de emagrecimento se eu só pensar em queimar a gordura. E é por isso que eu trouxe esse slide. Esse slide é do Nutrindo Nutris, e eu peguei ele emprestado de uma aula, inclusive de uma aula que eu vou dar amanhã também. A gente vai fazer uma imersão de obesidade e emagrecimento e mapeando todos os exames, pensando nesse contexto de emagrecimento e obesidade, quais os exames metabolicamente eu preciso entender e interpretar. E esse slide eu peguei emprestado, porque ele faz parte dessa aula de amanhã, para a gente entender vários cenários aqui. Então, entendendo o contexto. Primeiro, tudo começa no estilo de vida. Estilo de vida, aí o paciente fuma, ele não se alimenta direito, aí tem essa glicotoxicidade, excesso de carboidrato, lipotoxicidade, excesso de gordura da alimentação, sedentarismo, estresse, alergias alimentares.
tudo isso está relacionado com o quadro de como ele chega para a gente. A partir de tudo isso, é bom entender isso aqui, que essa aqui é a via metabólica completa. A partir de tudo isso, a gente tem uma comunicação entre intestino, que é o nosso segundo cérebro, entre receptores com o sistema imunológico inato. E essa abordagem, ela é interessantíssima porque a gente consegue ver isso aqui no leucograma, ativação de neutrófilos, ativação de macrófagos, tá tudo ali. E com esse primeiro contato no intestino, a gente tem a célula. Então, aqui a gente tem o macrófago, que é uma das nossas células de defesa. Onde a gente vê isso? A gente vê esse macrófago ativado, a gente vê nos monócitos. Os monócitos, lá no leucograma, eles são convertidos em células dendríticas ou em macrófagos. E aí, esse macrófago, uma vez ativado no sistema imunológico, a gente tem uma cascata metabólica acontecendo. Então, a partir daqui, esse macrófago, essa célula, eu tenho alguns receptores. Então, é isso aqui que a gente tem que entender. Na célula, existem receptores para agente de glicação avançado, que são os RAGEs. Existe receptor para LPS, que são os Toll-like receptors tipo 4. Existem receptores PPR, que são receptores estressores, e outros de toxinas que a gente também tem. E uma vez que eu tenho a ativação por meio do estilo de vida inadequado, então LPS, bactéria, fragmento bacteriano de bactéria gram-negativa, ativou receptor, agente de glicação avançada da alimentação inadequada, estressores ativaram receptores, esse macrófago, ele foi ativado. E uma vez que ele é ativado, ele expressa NF-κB. E aí a gente começa a desencadear os mediadores inflamatórios, interleucina 6 e TNF-alfa. Por que que é importante isso aqui para a gente? E onde eu enxergo isso aqui? Então, a gente tem, o Nutrindo Nutris tem um curso de exames e eu falo muito sobre isso aqui. Onde que a gente enxerga isso aqui? Na PCR. PCR alta não é paciente com dor. PCR alta é a ativação de interleucina 6 e TNF-alfa. É aqui que a gente enxerga PCR. Então, PCR, uma vez acima de 3, pode ter certeza, não sente dor, não teve nenhuma ativação aguda, ele está estimulando interleucina 6 e TNF-alfa. E aí, olha a comunicação. No hipotálamo, a gente tem toda uma ativação a partir desses mediadores. Isso que eu quero que vocês entendam. O que que é um mediador? É um porta-voz, é um office boy. Ele vai lá no corpo e ele faz isso aqui, ó, comunica. Então, eu tenho um porta-voz do mal que leva para todos os tecidos essa informação. Então, no hipotálamo, eu tenho uma ativação para a glândula adrenal aumentar a produção de cortisol. Eu tenho no fígado ativação de proteínas de fase aguda. Então, olha aqui, vai aumentar fibrinogênio, vai aumentar PCR, vai aumentar ferritina, reduz HDL, aumenta triglicerídeos. Lá no endotélio, eu tenho um aumento da expressão de agregação plaquetária, de moléculas de adesão, a partir dessa expressão de aumentar VCAM e ICAM, então adesão plaquetária, moléculas de adesão e redução de óxido nítrico. Então, começa um contexto de inflamação. No adipócito, infiltração de macrófagos, resistência à insulina, alteração de leptina e adiponectina, cortisol aumentado e a expressão de PAI-1. Então, aqui a gente já viu que, a partir de um contexto de estilo de vida, de alimentação e de estresse, os receptores comunicam a cascata de inflamação no nosso corpo. É interessante ver esse cenário, porque aí a gente começa a ver a complexidade do emagrecimento. Eu gerei aqui uma resistência à insulina, só que a cascata, se eu fizer o reverso, ela começa aqui atrás, no estilo de vida. Então, pensar isso aqui faz muito sentido para a gente entender as vias metabólicas que a gente vai trabalhar.
Então, a gente começa nos ativos. Eu queria contextualizar isso para vocês, esse olhar macro e micro também, para que a gente entenda o que que o ativo faz nesse cenário, onde que ele entra e por que que eu vou escolher vias diferentes para serem trabalhadas. Então, aí começa o material que vocês têm. Anti-inflamatório, vocês já perceberam que a gente tem que desinflamar, né? Então, não dá para eu jogar um ativo lipolítico e não pensar nessa cascata toda metabólica. Então, eu preciso pensar nas questões de usar um anti-inflamatório junto, porque o paciente obeso, ele sempre está inflamado. E aí, eu tenho o alho. É um composto, ele é rico em organosulfurados, principalmente os glicosinolatos e os isotiacianatos, e aí ele inibe a peroxidação lipídica e a produção de prostaglandinas inflamatórias. Então, ele vai fazer inibição nessa cascata aqui do NF-κB, que comunica COX-2 e LOX, e aí eu tenho prostaglandina, tromboxano e leucotrieno como formador de inflamação aqui. Então, ele vai atuar aqui, ó, inibindo essa via metabólica para esse perfil inflamatório. E aí a gente tem um ativo que é excelente para usar na modulação dessas prostaglandinas que sinalizam a inflamação. Peroxidação lipídica. A célula sofre peroxidação lipídica quando o quê? Ela causa uma lesão, uma agressão e ela expõe todas as organelas. Ela rompeu, é isso. Eu matei a célula. Quando o alho entra, ele inibe essa cascata de agressão celular. Algumas coisas podem agredir a célula. Um patógeno pode agredir a célula, um radical livre pode agredir a célula, uma citocina inflamatória pode agredir a célula e gerar uma peroxidação lipídica. A partir daqui, ó, rompi a célula, expus as organelas. O que que a gente tem? Ativação de macrófago. Macrófago vem para fazer fagocitose do resíduo metabólico. E aí a gente gera essa cascata de ativação metabólica ali. Se tiver no endotélio, macrófago, LDL, um pouquinho mais de eritrócitos aumentados, glicose radical livre, cenário para criar trombose. Então, a gente tem o alho com essa característica. Aí, o que que a gente pode dosar para o paciente? No mercado, a gente tem o alho negro, e aí eu cotei os tipos de alhos diferentes para que vocês tenham essa percepção. O alho negro, ele, 250 miligramas, 30 doses, R$ 156. O alho sativo, mesmo 250 miligramas, 30 doses, valor de R$ 68,50. E esse alho soft gel é a cápsula de óleo de alho. Ela não dá para prescrever junto com nada. É uma cápsula de óleo oleosa pronta, a farmácia compra e ela fraciona no pote. Então, aqui, 64 e 30, 30 doses. Então, a gente tem essas possibilidades de colocar o alho na nossa prescrição, pensando num ativo com uma função anti-inflamatória. Tirando o alho, a gente tem Altilix, que é a alcachofra. Eu coloquei versus alcachofra, por quê? Porque o Altilix tem 10 vezes mais compostos fenólicos, e aí o ácido ferúlico é um dos mais importantes como atividade antioxidante. Então, eu cotei, se você quiser prescrever como Altilix, como que fica? 100 miligramas de Altilix, R$ 104. Para eu bater a mesma quantidade em alcachofra, o que que eu disse agora? Que o Altilix tem 10 vezes mais na padronização, ele tem 10 vezes mais compostos fenólicos. Então, eu preciso, para alcançar 1 grama de alcachofra. 1 grama de alcachofra, 30 doses, 77,40. Então, a proporção tem que ser de 100 miligramas para 1. Não adianta eu colocar 100 miligramas de alcachofra, que eu não vou ter o efeito do Altilix. A gente tem um comprometedor aqui. O número de cápsulas aumenta significativamente para o paciente, né? Então, tem que ver o nível de desconforto também. Eu acho um ativo Altilix um ativo extremamente vamos dizer assim, eficaz, vejo muitos resultados e a gente vai ver ele se repetir em outras funções, tá? Então, na função anti-inflamatória, ele tem o ácido ferúlico como característica dessa função.
O Akermate, ele é um fitoativo da pimenta, do capsicum. E ele é padronizado em 2% de capsaicinoides. Não sei se vocês têm a prática de prescrever Akermate. A gente tem capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina, com uma ação anti-inflamatória natural. Então, o que que ele faz? Ele inibe transcrição de NF-κB. A gente já viu a cascata metabólica, que eu vou inibir uma comunicação de NF-κB muito expressiva, porque como mediador, ele é um porta-voz número 1 e ele vai sair difundindo mal pelo corpo. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma ação anti-inflamatória expressiva com a pimenta. A Kermate, 100 miligramas, 30 doses dele sai em torno de 160,90. Gente, esse preço é fechado. O paciente de vocês tem desconto, 10% de desconto, tá? A Slim Manga, que é a Ervingia gabonensis. Eu posso prescrever como a Slim Manga e eu posso prescrever como Ervingia gabonensis. A função dela, ela reduz a proteína C reativa, então, sabe, interleucina 6, TNF-alfa, a gente vai inibir essa cascata e, consequentemente, essa comunicação da proteína C reativa aumentada vai reduzir. A gente vai ver expressão no exame, mas o que que a gente está fazendo? Diminuindo o mediador inflamatório, interleucina 6 e TNF-alfa. E ela também estimula a adiponectina. A gente sabe que o obeso tem uma produção grande de adiponectina que não funciona. Então, essa expressão dele vai ser modulada e eu vou ter uma resposta utilizando a adiponectina a meu favor. Tanto a Slim Manga quanto Ervingia gabonensis, se eu for prescrever nos dois cenários, 250 miligramas, 30 doses, 69,80, tá? Pausa para respirar. Já entreguei um tanto de bioquímica, vamos pausar para respirar aqui. Deixa eu fazer uma simulação para vocês. A gente falou do Altilix, falei do alho e falei do Slim Manga. O que que eu quero trazer de contexto para vocês? Primeiro, eu falei o seguinte, vamos lá no valor separado. Altilix, 100 miligramas, R$ 104. Vamos tentar somar aqui, 104. Aí eu falei da Slim Manga, 69,80. Aí já daria R$ 173, mais ou menos. E o alho, se eu colocasse, por exemplo, 250 miligramas, daria uns 200 e alguma coisa, né? 200 não, a gente é de humanas, né? Então a matemática passa longe. Aí 200 e pouquinho, né? Mas não é assim que funciona. A simulação que eu fiz de 30 doses, a Slim Manga de 200, alho 200 miligramas, Altilix 70 miligramas. Quando eu faço um orçamento isolado de um ativo, ali naquele valor do orçamento está embutido o pote, o rótulo, a mão de obra do manipulador, está tudo ali embutido naquele valor. Quando a gente associa, combina, não fica como se eu somasse. Não fica. Ele fica diferente, porque ali vai estar tudo dentro de uma cápsula só. Então, tudo acaba sendo diluído aqui. A mão de obra do encapsulador é diluída, tudo é diluído. Então, eu estou trazendo para vocês essa simulação individual do ativo, mas não significa que na hora que vocês pararem para pegar é esse o valor, não é absoluto quando eu combino, tá? Então, era essa a percepção que eu quero que vocês tenham sobre a manipulação, que muda. Chá verde, então, voltando para o anti-inflamatório, ele inibe ciclooxogenase, lipoxogenase da cascata do ácido araquidônico, e a gente viu esse mediador lá na cascata. Além disso, as epigalocatequina-galatas também têm uma função, uma atividade antioxidante. Então, quando a gente pensa em antioxidante e anti-inflamatório, caminha junto, porque na mesma forma, olha como que acontece. Primeiro acontece um processo de oxidação. Oxidação via citocinas. Então, as citocinas, o processo de respirar, de entrar oxigênio, oxida. Ferro mais alto, oxida. Então, acontece uma oxidação. Essa oxidação ou a presença de citocinas, ela vai gerar uma cascata e aí, dentro da célula, eu comunico a inflamação. Então, os dois caminham muito juntos. A partir de um cenário oxidativo, eu gero inflamação. E quando a gente vai trabalhar
geralmente os ativos, um ativo, na maioria das vezes, ele tem uma função antioxidante e uma função anti-inflamatória. Então, a gente agrega valores com o mesmo ativo. O chá verde é o clássico da nossa prescrição e 250 miligramas, R$ 71. Eu julgo um ativo barato que quando a gente não, geralmente não dá ele sozinho. Quando a gente combina, ele acaba diluindo-se nesse preço. Canela, que é o cinamomo. Ela aumenta uma proteína interna chamada tristetrapolin. E aí eu peguei desse artigo aqui, o que que a gente tem sobre isso? A gente tem que os inibidores de histona desacetilase, o que que é isso? Quando eu faço acetilase, eu transcrevo o DNA. É um RNA mensageiro que faz a acetilação e eu faço a transcrição para um novo gene, para uma nova célula. Quando eu desacetilo, eu faço inibição da transcrição gênica. É assim que acontece. Então, eles promovem a transcrição de TTP, de tristetrapolin. E aí, no geral, as novas descobertas indicam que a perda dela em tumores ocorre no meio do silenciamento dessa transcrição. Então, a gente tem que elas são silenciadas e o tumor pode crescer. Então, a presença dela é importante para que a gente faça inibição da expressão do avanço do câncer. Então, a gente consegue trabalhar ela nesse contexto anti-inflamatório, protetor, de um modo geral, contra o aparecimento do câncer, porque ela teria uma possibilidade de silenciar a evolução do câncer. E aí, 250 miligramas, 30 doses, R$ 87. Eu gosto de fazer com ela, não sei se todos sabem, mas já vou contextualizar para vocês. Eu gosto de fazer com ela quebra de biofilme de candidíase. Então, Candida albicans cria um biofilme que o, o antibiótico não quebra, e eu faço quebra de biofilme da Cândida com ela. Então, ela é muito, para mim, ela é muito específica nesse sentido e muito valorizada para mim por essa ação dela. Ô, Cissos Gi, quatro. Oi, uma pergunta. sim. É, nesse conceito aí, né? Sei que câncer não tem a ver com endometriose, mas eu acho que ele se comporta parecido, Sim. também poderia ser aplicável, né? Sim, a gente está fazendo um efeito muito protetor anti-inflamatório Uhum. e considerando assim a endometriose como uma doença inflamatória, né, e que ela se alastra, ela realmente faz essa característica de proliferação, Foi isso que eu pensei. a gente pode sim pensar nela, e eu não pensei nela, Fernanda, nesse sentido, e olha que eu tenho Eu só penso em endometriose. endometriose. Eu tenho, Até mas eu agora, não, tudo que você falou é aplicável, né? eu não pensei nela assim para isso, mas sim faz muito sentido pensando nesse contexto de desinflamar. Os cistos quadrangulares, ele é uma planta nativa da Índia, e aí ele é rico em flavonoides, fitoesteróis, cetoesteróis, e aí a gente está falando aqui, ó, de competidores de colesterol. Então, sabe, a gente gerar essa competição pelo colesterol circulante, eles trabalham nisso, então a gente também modula essa ação de colesterol aqui. Também um ativo barato, 250 miligramas, 71 e 30 para 30 dias, lembrando que ele vai diluir esse preço combinado com outros. Aqui a gente está no grupo dos anti-inflamatórios. Então, o que que eu quero que vocês olhem? E no material de vocês vai ser muito mais prático olhar isso. Como vocês estão construindo valores e vocês vão ver, tipo, eu quero estimular a adiponectina. Vou falar para o meu paciente que nós vamos fazer uma modulação anti-inflamatória de adiponectina, que é um hormônio que ele tem, mas que não sinaliza muito bem, tá, tá, tá. Aí você pode olhar no material todos que estimulam a adiponectina e olhar custo-benefício, qual que tem mais custo, sendo que eu quero essa via metabólica aqui. Dá para escolher desse jeito. A folia magra ou córdia ecaliculata, ela tem alcaloides, tem cafeína, tem alantoína, tem ácido alantóico. Eles trabalham um processo de desinflamar e drenar. Então, eu posso usar ela com uma ação drenante, por exemplo, se eu pensar em lipedema, eu posso usar ela como cavalinha com castanha da Índia, que é excelente para melhorar questões endoteliais, vasodilatar, fazer drenagem.
Então, eu gosto muito de usar para celulite, por exemplo, castanha da Índia, boswellia, que desinflama a molécula de gordura, junto com centela asiática. Caberia uma cordiculata aqui para ajudar a drenar esse processo, porque a gente pensa na drenagem, mas eu penso também no efeito positivo, que se eu dou antioxidante na dieta, abrir o vaso, melhorar a resposta do capilar, faz a chegada do antioxidante acontecer melhor também. Então, ela entraria nesse cenário, pensando na periferia, desinflamar na periferia. E aí, a dose dela, 250 miligramas, em torno de R$ 72. Também custo-benefício interessante. A crisina da passiflora é uma extração da passiflora, e aí a gente tem um efeito muito positivo nela, porque ela tem flavonoides específicos que desinflamam. E aí, para ela, olha que interessante, ela inibe xantina oxidase. Na cascata metabólica, a gente tem a via da xantina oxidase produzindo ácido úrico e inflamando o paciente. Então, nessa cascata metabólica, a gente vai reduzir o ácido úrico do paciente com a crisina, diminuindo um quadro de inflamação, modulando espécies reativas de oxigênio com ela, porque a gente ouve muito crisina, inibe aromatase. Crisina, ela não faz só inibição de aromatase, ela modula ácido úrico alto do paciente também, por inibir a via de produção do ácido úrico. E aí, 250 miligramas em torno de R$ 96,80. A cúrcuma. Gente, a cúrcuma é o santo de casa, sabe que a gente não olha para ela assim, tipo, santo de casa que não faz milagre? Faz. A gente, às vezes, não valoriza o tanto que ela tem de possibilidades, e ela, para mim, é um dos antioxidantes mais potentes. Lá na via, no início da aula, que vocês viram a cascata metabólica, quem chegou depois no finalzinho eu mostro essa cascata metabólica de novo e construo ela para vocês terem essa clareza. A cúrcuma longa inibe praticamente tudo, olha aí. NF-κB, NF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, COX, prostaglandina, reduz a expressão de ICA-1, que é molécula de adesão no endotélio, lembra disso? Interleucina 8. Então, ela tem curcumin, demetoxicurcumin, bis-demetoxicurcumin, na composição dela, além de todos os curcuminoides, padronizada em curcuminoides, a gente tem essa resposta. Vai inibir toda essa cascata de inflamação em leucotrienos e prostaglandinas, tá? E aí a gente tem, olha aí, vários tipos de cúrcuma no mercado. Cúrcuma longa, padronizada em 95% de curcuminoides, eu coloquei o valor aí para vocês, 250 miligramas, 30 doses, 75,60. O curete é mais biodisponível, 10 vezes mais biodisponível. Aí, pela biodisponibilidade dele mais alta, é aqui que a gente erra, porque às vezes a gente coloca a mesma dose, aí o preço vai lá nas alturas, o paciente desiste de fazer receita, porque a gente não recalculou pensando que ele é mais biodisponível, eu vou reduzir um pouquinho essa dose, então a dose pode ser menor. 100 miligramas dele, R$ 100. O Cuveio, 9 vezes mais biodisponível. 100 miligramas dele, em torno de R$ 105. A Cava Curcumim, 39 vezes mais biodisponível. 39 daria até para ser uma dosagem menor aqui do que 100 miligramas, tá? Então, para a gente ter uma percepção do quanto que é. Antes da gente falar assim, isso aqui é caro. Não, vamos entender. Às vezes está caro porque eu estou colocando uma dosagem semelhante à outra e não é essa dosagem. A gente precisa corrigir essa dosagem quando a gente vai prescrever algo que é mais biodisponível, tá? Mas eu trouxe esse entendimento, essa clareza para a gente não errar mais. Forslin, ele é um composto e ele for de 4, né? Então, vamos lá. 4 ativos de emagrecimento. Ele modula tanta coisa. Ele tem hortelã selvagem, a oliveira, manto de senhora e cominho. São 4 plantas. E nessa composição a gente vai ter ácido rosmarínico, ácido cumárico, miquelianina,
que vão trazer a atividade anti-inflamatória, mas vocês vão ver que ele se repete aí no documento de vocês, que ele não só tem atividade anti-inflamatória. A ideia é que, quando você escolher, você escolha dentro do campo anti-inflamatório aquilo que você quer usar. Aí eu vou associar com o quê? O que mais que o paciente precisa? E por que que eu abri a aula falando dos anti-inflamatórios? Porque tá todo mundo inflamado. Não tem jeito de emagrecer sem a gente desinflamar esse corpo. Não tem, não responde. A gente tem que começar por onde? Pela cascata. Então, ter essa percepção do que desinflama e onde que age, a gente consegue escolher e depois migrar para outras vias metabólicas. Garcinia mangostana, a gente tem três garcias. Camboja, mangostana e a garcinia índica. E eu vou falar das três. A mangostana, ela tem função anti-inflamatória. Ela vai inibir COX, vai inibir prostaglandina lá na cascata que a gente viu, tá? Então, 250 miligramas, 30 doses dela, 84,50. Então, preço também interessante para a gente, porque vai diluir. Gengibre é outro que a gente às vezes olha para ele, opa, olha para ele e não dá tanto preço igual a cúrcuma. Ele inibe biossíntese da prostaglandina, inibe COX-1, COX-2, citocinas inflamatórias, quimiocinas e NF-κB. Sempre olhem para isso aqui quando a gente falar de interleucina 6, TNF-alfa, NF-κB, eles são porta-voz do mal. Então, tipo, a partir deles, tudo vai comunicar ruim. Eles são mediadores da conversa, sabe? Eu explico para o meu paciente assim. Imagina que tem um rei, tem um castelo lá, e aí você precisa levar uma mensagem para o rei. Você vai chegar e vai falar com ele? Não, você vai chegar na portaria, vai falar com alguém, e o mensageiro fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, até chegar a mensagem lá. É assim dentro da célula. Ela é tão fechada, o seu corpo é tão inteligente que ele não chega de cara e faz um negócio. Ele vai comunicando em cascata. E aí tem o mensageiro do bem e o mensageiro do mal. Então, essa ideia do TNF-alfa-interleucina 6 e NF-κB é isso, essa comunicação do mal difundida em todo quanto é lugar. Então, se inibe isso, a gente leva a mensagem boa. O gengibre faz essa inibição. Então, eu penso no casamento perfeito. Cúrcuma e gengibre, para mim, assim, ó, casamento perfeito, um pool de anti-inflamatório inibindo todas essas vias metabólicas e com um preço, custo-benefício muito interessante para a gente, R$ 68,90. E eu nem costumo prescrever 250 miligramas de gengibre, eu prescrevo bem menos do que isso, tipo 130, 140, até 150 miligramas. Porque geralmente está com outras coisas junto, né? A gente sempre tem que pensar assim, ah, tá, não é um só, tá, tem outras coisas. Ginostema pentafilo. Não sei se vocês conhecem essa belezura aqui, mas ela colore tecido adiposo branco e marrom. Enche de mitocôndria, que eu vou falar dela depois lá na biogênese mitocondrial. Mas ela tem uma ação muito interessante, por quê? Porque ela estimula a superoxidismutase, que é uma enzima antioxidante importante para modular o estresse. Então, para a superoxidismutase, ela age perfeitamente. 250 miligramas, 30 doses dela, 96,50. Tá vendo que dá para a gente escolher que via metabólica trabalhar? Dentro de inflamação, tem um tanto. Eu posso escolher o que que eu vou modular. Hibiscus, rico em antocianinas, mucilagem, citosterol, capestrol, ergosterol. Esses ols da vida aqui, ó, competem com o colesterol endógeno. Então, a gente também reduz colesterol pensando na competição. São citosteróis naturais. 250 miligramas, 30 doses, R$ 70. Custo bom também. Idealg e Ascófilo nodosum. Gosto demais disso aqui, tá? Se a gente pensar em tireoide, as melhores fontes de iodo são das algas. Não, e prescrever iodo quelado ou outro tipo de iodo, esqueci o nome do outro que pinga gotinha na boca, perdi agora, sumiu da minha cabeça. Não são as melhores formas de prescrição. A melhor forma de prescrição de iodo é via alga. E aí, a gente tem o Idealg, que é uma alga, e eu coloquei Idealg versus Ascoflunodosum. Por quê? Porque eu posso prescrever ele patenteado ou ele
alga comum, nome padrão. Vocês vão ver que tem preço diferente, porque tem padronização diferente, tá? E é aí que às vezes o paciente, infelizmente, acha um valor diferente de outro lugar. Não sei se está todo mundo considerando o ideal e se você colocar o ideal. E também serve para a gente pensar assim: eu vou pesar menos a mão para o paciente, então eu vou prescrever como ascófilo. Não vou prescrever como ideal, porque ele vai pagar menos. Então, ele modula hormônios tireoidianos, por quê? Porque ele tem iodo na composição dele. E a gente vai melhorar a expressão de TSH e fazer feedback negativo no TRH para baixar, reduzir esse TSH e modular T3. Então, nesse sentido, o iodo entra com uma participação fantástica, tá? Amo tireoide, amo falar de tireoide, e eu dou aula de tireoide dentro do curso de exames, então, para mim, assim, eu faço esses desenhos metabólicos na cabeça, sabe? Então, diminui a expressão de interleucina 6, inox, COX, TNF-alfa, olha os mediadores, a comunicação do mal aí, principalmente em macrófagos, e a gente viu sobre a ativação de macrófagos, então, vou inibir essa comunicação, inibindo essa via, e principalmente modulando células hepáticas. E por que que é importante modular as células hepáticas? Porque a gente sabe que as proteínas de fase aguda, ferritina, PCR, fibrinogênio, proteína amiloide A, tá tudo ali, passa pelo fígado. Se eu descompenso o fígado, eu altero T3 metabolicamente. E aí a tireoide bagunça. Então, existe uma comunicação muito direta aqui. E modular é importantíssimo. Então, o ideal de 200 miligramas, R$ 127,30 30 doses, e o Ascofil, R$ 104,00. A diferença de preço é pequena, mas às vezes para o paciente pode ser significativa, tá? Folhinha magra e Lex paraguariensis, mesma coisa. Se eu prescrever, ele é o chimarrão, para quem não sabe. Tudo mesma coisa. Se eu prescrever folhinha negra, tem o mesmo preço que o Ilex. Tem o mesmo preço. Então, não vai errar em nada, tá? Tem ação antioxidante, antiglicante, diminui glicação. Olha aí, a gente aproveitando para pensar na hemoglobina glicada, na frutosamina, que glicam com muita facilidade. Ele tem essa ação positiva. Rico em ácido clorogênico e é um ativo barato. R$ 77,00, 250 miligramas. O livinol, outra garcinha, é uma garcinha índica. Ele tem uma ação de modular, mais um modulando adiponectina. E ele melhora a resposta de beta-oxidação, principalmente utilização de gordura, diminui lipogênese hepática e muscular e previne esteatose hepática. Então, ele tem uma possibilidade de agir muito no fígado, diminuindo esse acúmulo de gordura e modulando a resposta de formação de gordura a partir dali. O Livinol, 150 miligramas, 30 doses dele, 114,10. Também não é caro, eu tenho feedbacks muito bons dele, tá? Muito bons mesmo. Então, é um ativo que eu acredito nele. Metabore. Ele é da jabuticaba. Então, ele é padronizado em 4% de antocianidinas e ele aumenta os níveis plasmáticos de adiponectina, mais um que modula a adiponectina, então ele melhora a sensibilidade da insulina, modula essa sensibilidade de insulina. Além disso, olha aqui, inibe comunicação ruim, inibe NF-κB, diminui TNF-alfa, reduz concentrações de citocinas pró-inflamatórias, principalmente interleucina 6 e TNF-alfa sérica. Então, é aquele grupinho que a gente falou sobre eles e que entender sobre isso é importante porque é a partir dali que a comunicação se difunde. 500 miligramas, R$ 175,10. Moronzil e citrocinenses. Gente, aqui tem um. Desde que o Moronzil foi lançado, esses citrocinenses, tem uma dúvida geralzona, que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, se substituir, dá na mesma? Sim e não. Na verdade, o Moronzil, ele tem uma padronização, porque ele é cultivado no solo de um vulcão ainda em atividade na Itália. Gente, um solo de um vulcão ainda em atividade. Pensa na riqueza de minerais que tem isso lá. O citrocinensis é cultivado no solo qualquer. Então, a gente tem, quando a gente pega o laudo técnico do citrocinensis e do morosil, o do morosil vem quanto que ele tem de compostos bioativos ali.
naquele lote, ele vem quanto que ele contém. O citrussinensis não. Então, a gente tem uma diferença? Claro que tem. É a mesma planta, é, mas o cultivo é diferente. A padronização é diferente. Então, ele é rico em antocianinas, flavonoides, ácidos hidroxissinâmicos. Esses ácidos hidroxissinâmicos, ácido ascórbico, vem tudo no laudo, quantos por cento tem e o outro não tem. E isso exerce uma atividade antioxidante e ele tem uma resposta na adiponectina. Ele melhora a sensibilidade da adiponectina. E o valor é diferente, quase o dobro. Quase o dobro. E eu falo com meus pacientes mesmo, olha, se eu prescrevi, se tiver muito barato, desconfio, porque esse produto não é barato. Nós estamos dispostos a investir, estamos. Então, não vai atrás do mais barato, porque você vai se enganar. Então, aqui a gente tem quase o dobro do preço, tá? Para vocês verem a diferença. O Puntia Hoje, fica... desculpa, Oi, só te perguntar uma coisa. ó. Morosil, como é que é dosagem, assim? O que que você sugere? Olha, Até 200 mesmo, ou mais? às vezes até mais, sabe? É, Depende muito, eu já vi indicação de duas de 500 ao dia. Eu fiquei me não, nunca achando. prescrevi. É, eu acho muito. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, Eu já vi 300 de uma vez só, porque ele recomenda assim, o próprio laudo recomenda 250 miligramas antes de uma refeição, tipo 250 miligramas de manhã, 250 miligramas à tarde, duas vezes ao dia para a gente bater 500, aham, sabe? total 500. Ele recomenda isso. Uhum. Eu já vi 300 de uma só vez, eu já vi gente tomando 500 em uma única dose, diz que foi melhor, mas assim, ele recomenda 500 miligramas dia, Total, total. É, tá? eu achei muito agressivo também. Principalmente, eu uso muito para SOP, né? E Eu funciona acho, bem, assim. assim, eu acho que eu não gosto de usar, a não ser que seja uma coisa muito específica, Fernanda, um lançamento, eu estou testando um ativo, usar só ele para eu sentir. Mas, de um modo geral, quando eu penso em emagrecimento, eu visualizo pâncreas, fígado e tireoide. Eu sempre, na minha cabeça, tem essa tríade aqui, assim, e Uhum. aí eu costumo usar um para outro, e, tipo, claro que eu pauto nos exames, eu vejo onde está a alteração metabólica, eu construo esse mapa, sabe, na minha cabeça e vou linkando. E aí eu não costumo usar um ativo só. Quando se trata de emagrecimento, geralmente tem um anti-inflamatório, um antioxidante. Se é fígado, aí eu tento abordar uns dois para o fígado, mas sempre cuidando da inflamação do paciente, sabe? De um modo geral. Pontia ficus indica, né, que é um cacto, e a gente falava da cactinha, e depois veio uma briga de nomes aí a gente tem cactim, cactix, veio outros, né, no mercado, mas basicamente o Puntia ficus indica, que é o cacto, que é rico em glutationa, rico em flavonoides, com uma função antioxidante, e aqui a gente tem que pensar na função detox também, porque a glutationa vai promover detoxificação. E aí, 500 miligramas, 30 doses, 92,70. A gente tinha muito essa questão dela voltada para celulite, enfim, para drenar, né? Então, ela é um excelente drenante para fazer essa característica de modular celulite. Punica granatum, romã e pomegranate, mesma coisa, tá? Pode prescrever extrato de romã, pomegranate, punica granatum, tudo mesma coisa, tá? E o valor vai ser esse aqui, não vai mudar. Ela é rica em taninos e flavonoides, vai inibir ânio superóxido, radical hidroxil e peroxil. Gente, radical, principalmente o hidroxil, é o que mata a melanina na raiz. É ele que branqueia o cabelo. Então, a gente tem um potente antioxidante aí para diminuir o branqueamento do cabelo. É esse radical livre aí que faz a gente ficar envelhecer mais rápido. Então, o valor dele, 250 miligramas, 75,70. Então, um ativo muito eficaz também em preço. Silibum mariano, silimarina, cardo mariano, a gente também está falando do mesmo ativo. O que que eu posso respaldar aqui para vocês? Silimarina, a gente prescreve em extrato seco, e cardo mariano, que é a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser fazer uma tintura, eu não tenho a tintura de silimarina, eu tenho ela como cardo mariano, mas é a mesma coisa, tá?
E aí ela inibe formação de lipoxogenase, leucotrienos, age na expressão do DNA, suprimindo o NF-κB. A comunicação dele é muito nos hepatócitos, inibindo peroxidação de lipídios. O que que a gente falou de peroxidação de lipídios? Morte, rompimento da célula, exposição das organelas, macrófago fazendo fagocitose, cascata de inflamação acontecendo. É essa bomba relógio aqui. Então, ele vai inibir isso lá no fígado e tem uma função antioxidante importante ali no fígado. E é um ativo também relativamente barato, 250 miligramas, 76,30. Espairantos índicos. O Meratrim, que às vezes algumas pessoas conhecem, ele é a combinação da Garcinia mangostana e do Espairanthus índicos. Ele é usado muito para modular perfil de hiperlipidemia. Então, ele modula a inflamação naquela cascata de COX, LOX, do ácido araquidônico para perfil inflamatório a nível de gordura. Também aumenta a adiponectina. E aí a gente faz o quê? A gente faz a modulação dessa resistência à insulina e da glicemia. Também um ativo barato. Tá vendo? Eu trouxe muita coisa, eu resgatei muita coisa barata, que é barata do nosso cotidiano, e que a gente acaba esquecendo e não usa mais, e cai em desuso, porque vai vindo as novidades, as modinhas, e a gente esquece do barato que funciona. Vitis vinífera, uva, né? Rica em flavonoides, proantocianidinas, vai inibir fosfolipases, vai inibir ciclooxogenase, lipoxogenase, modula essa mesma cascata de inflamação. E aí tem valores diferentes, porque tem padronização deles aí. Olha o Resvitec. Claro que ele é mais caro, ele é. Eu até cotei 50 miligramas, mas ele tem 10 vezes mais biodisponibilidade. Ele é um ativo novo, ele não chega a ser o absurdo da coisa. Se eu conjugar, esse valor vai diminuir. Resveratrol, para vitis vinífera, o resveratrol é mais potente. Então, aqui a gente acaba não perdendo por prescrever o resveratrol e não prescrever a vitis vinífera. Aí é o contexto, tá, gente? Porque, por exemplo, fitoterápico combina com fitoterápico. Eu não vou colocar um resveratrol junto com alguns outros, com outras plantas que talvez não faça sentido. O antioxidante, ele pode criar resposta oxidativa também. Então, antioxidante com antioxidante. Então, faz mais sentido assim, tá? É, Aí a gente vai para as mitocôndrias. Finalizamos um aqui, a gente vai passar muito pá, muita coisa eu vou passar rápida, mas uma das coisas eu vou modular para vocês, um ativo que eu amo muito. Mitocôndria. Para entrar nesse contexto, eu quero que vocês entendam. A AMPK é a principal proteína intracelular envolvida nesse contexto. Então, a AMPK sinaliza PGC1-alfa, PGC1-alfa estimula novas mitocôndrias. Então, eu preciso dessa via metabólica ascendente para gerar mitocôndrias. AMPK, PGC1-alfa, biogênese mitocondrial. A cascata intracelular acontece assim. Então, a gente tem. E aí, eu não vou repetir preço, porque tudo que está sem preço aqui é que eu já falei. Altilix, a gente estimula, ele tem um ácido clorogênico e o ácido clorogênico vai estimular a MPK. Então, a MPK entra em ação. Lembrando que se eu colocar Altilix 100 miligramas, a alcachofra tem que ser pelo menos 1 grama para ter o mesmo efeito, tá? Berberina. Aqui, berberina, a gente tem o Bioberon, que veio agora, né, novo no mercado. Ele também vai estimular em PK, e aí tem diferença de preço. Berberina, 500 miligramas, R$ 125. Já o Bioberon, que é 10 vezes mais biodisponível, se a gente pensar que ele é 10 vezes mais biodisponível, se eu colocar 50 miligramas aqui, faz sentido? Faz. Então, pode ficar mais barato do que isso aqui. Mas 150 miligramas que eu cotei, 129, a gente perde? Eu não acho que a gente perde, eu acho que a gente ganha muito mais prescrevendo Bioberon pelo custo dele, né? Muito próximo aqui, por mais que a dosagem é menor, ele tem mais biodisponibilidade, talvez a gente acertaria. A cúrcuma, olha que linda, estimula a MPK também, igualzinho os outros. A ginostema, que eu falei que ela vai colorir tecido adiposo, olha aí, ela vai fazer estímulo de AMPK. AMPK, PGC1-alfa, biogênese mitocondrial. Tudo que eu tô falando aqui vou colorir tecido adiposo de mitocôndrias.
converter tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom pelo estímulo mitocondrial a partir da proteína da sinalização da MPK. E Lex paraguariensis também vai estimular a MPK. Então, o famoso chimarrão aí que o povo toma, estimula a MPK. Livinol também vai ativar a MPK, e aí eu faço um estímulo termogênico e utilização da gordura a meu favor, porque ele vai induzir a lipólise. Tudo isso, uma vez que eu tiver mitocôndrias, que é a nossa usina nuclear interna, eu vou consumir energia, eu vou aumentar gasto energético, eu vou colorir tecido adiposo, vai ser muito bem-vindo esse estímulo mitocondrial. E aí, pausa para respirar, que agora eu vou entrar na bioquímica. Gente, amo! Sabe um negócio que eu amo? Quando eu amo, eu tenho que parar, porque aqui vem bioquímica para vocês. E eu vou explicar de uma forma que vocês vão entender lindamente. Meat burn, uso muito, amo, tem muitos resultados positivos. Ele é da oliveira, das oliveiras orgânicas. E aí ele estimula TGR5. E aí é aqui que o negócio acontece. Vamos lá. TGR5 é uma proteína de membrana, é um receptor. E aí, quando eu fiz a visita, quando lançou o Midburn, que eu fiz a visita, quem tiver aqui que é antigo vai lembrar disso, porque eu fiz analogia para a gente entender. Imagina uma televisão. A televisão tem uma antena. E a antena, ela pega uma mensagem, um sinal e transfere a imagem, que é o canal. Então, eu posso escolher se eu vou assistir Globo, SBT, Record. Eu vou escolher. O TGR5 é essa antena. E cada tecido que ele tá, ele vai emitir a expressão como se eu estivesse mudando de canal. Então, se ele tá ele pode estar, ele pode não, ele está como receptor de membrana nas glândulas endócrinas, no músculo eu tenho, nos adipócitos eu tenho, no sistema imunológico, lá no leucograma, onde a gente vê os macrófagos, eosinófilos, linfócitos, tem. Na medula tem e no sistema nervoso entérico tem. A partir daqui, a gente começa a traduzir as mensagens. O canal foi ativado. Então, o que que a gente tem? A partir do TGR5, biogênese mitocondrial. Então, eu vou aumentar, estimular novas mitocôndrias no tecido adiposo. Então, no tecido adiposo, eu tenho o quê? Biogênese mitocondrial, aumenta a expressão de UCP1. Quem é o UCP1? Proteína desacopladora. A função dela é gerar termogênese dentro do próprio tecido adiposo. Então, vou aumentar a termogênese e vou converter esse tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Vou gerar queima de gordura acelerada. Ele aumenta a expressão de T3. Por quê? Porque ele vai na via da deiodinase. Então, a partir da deiodinase, ele aumenta a conversão de T4 em T3 na periferia, lá no músculo, no tecido adiposo, ou seja, eu gero energia, músculo, gordura. Aumenta a expressão de GLP-1 no intestino, e aí a gente reduz o quê? Trabalhar em modulação de fome, reduz resistência à insulina. E eu quero, para tudo, que eu quero que vocês entendam isso aqui agora. Se alguém não entende probiótico, acabou essa guia que nós vamos entender agora. O que que a gente sabe? Que o fígado produz ácido biliar primário. Então, o fígado produz um ácido biliar, ele ejeta esse ácido biliar pela veia porta hepática, a partir da vesícula biliar, lá no nosso intestino, na porção primária do intestino, para fazer a digestão. Os probióticos ali presentes gostam desse ácido biliar primário, pega ele e converte em ácido biliar secundário e devolve ele para o fígado pela veia porta hepática. Então, a partir do ácido biliar secundário, a gente tem esse alcance. Vocês sabiam que o ácido biliar secundário modula a função tireoidiana? E aí a gente não entende por que que dá probiótico e acerta na tireoide. Por quê? Porque a partir da bile,
o probiótico bonitinho que você prescreveu, converteu aquela bile, devolveu em ácido biliar secundário, e aí a veia porta-hepática chegou no fígado, faz alcance sistêmico. E a gente acerta no tecido adiposo, a gente acerta no músculo, diminui a esteatose hepática, modula tudo isso. E aí, essa comunicação acontece, e o TGR5 favorece essa comunicação. Então, quando eu olho para o Midburn, e, gente, ele neutraliza a fome de verdade, tá? Paciente come, não tem fome, de verdade, modula apetite, porque ele modula muito o GLP-1. Então, essa resposta é positiva. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu falo para o paciente assim, gente, ele é o ouro da sua fórmula, não dá para tirar ele. A gente mexe em qualquer outra coisa, mas ele é ouro na fórmula, tá? Romã. O ácido elástico da romã estimula a MPK. O Slimhout é um novo, ele tem zimbro e alcarávia na composição dele. Ele é rico em antioxidantes, flavonoides, polifenóis e ele também é um ativador da MPK. E é um precinho até mais caro, que eu cotei 30 dias, 250 miligramas, tomando antes do almoço e antes do jantar. Aqui é bom vocês verem o preço, porque vocês vão escolher também pelo custo que o paciente pode pagar e o que vocês querem investir. A Vitis vinífera estimula a MPK, que é o resveratrol, que estimula a MPK, então vai aumentar a biogênese mitocondrial. O WhatsApp é um ativo que ele vem dos citrocinenses, mais um dos citrocinenses, só que a padronização dele é diferente, e aí ele vai fazer o estímulo de biogênese mitocondrial a partir de NRF2, a gente também tem detox aqui acontecendo, essa via detoxifica, PGC1-alfa e sirtuína 1. Então, por exemplo, se eu olhar, eu quero ativar sirtuína 1, é esse ativo aqui, por enquanto que a gente falou de sirtuína 1. E ele melhora essa cadeia transportadora de elétrons a nível mitocondrial para favorecer que a energia seja liberada com melhor, com mais habilidade, tá? 500 miligramas, 30 doses, R$ 220 e 10. Aí a gente vai para os diuréticos. Cavalinha, amo, para mim é um dos mais interessantes diuréticos que tem, por quê? Porque ela preserva os eletrólitos, então a gente não tem aquele desidratar com tanta impulsividade quanto outros. Então, ela promete, obviamente que tudo é quantidade, né? Mas ela promete preservar os eletrólitos. E aí, ela tem silício, tanino, saponinas, tem flavonoides, alcaloides, vitamina C e minerais, e tem a função diurética, homeostática, anti-inflamatória e remineralizante. Então, para distúrbios urinários e respiratórios, ela tem grande indicação. É uma planta relativamente cara, dá para usar, eu gosto muito dela no efeito drenante, combinada com castanha da Índia, para drenar, tá? Porque a castanha da Índia vai melhorar o endotélio, vai chegar na periferia e vai melhorar vasos, né, na periferia, os vasinhos. Então, para a Carol que trabalha com essa questão estética, Carol, muito interessante usar essa composição pensando sempre no calibre do vaso, porque você trabalha com a pele, então trazer esse efeito é interessante. Folia magra, Cordia caliculata, a gente falou dela como anti-inflamatório, ela também tem efeito drenante, tá? A cafeína, a lantoína e ácido elantoico pode ser usada como efeito drenante. O dente de leão também tem flavonoides e inulina com efeito diurético dele. E ele é colerético, então ele estimula a produção de bile pelo fígado. Até nisso aqui a gente ganha, por quê? Porque a bile é formada a partir do colesterol. Quando o colesterol do paciente está alto, eu posso desviar esse colesterol, estimulando a produção de bile e reduzir como efeito metabólico o colesterol do paciente. Vou fazer estímulo, eu vou dar função para o colesterol. E aí eu posso reduzir. E aí a gente tem que ela favorece a redução de inchaço, retenção de líquidos, por quê? Porque ela vai drenar. E também é favorável no controle da hipertensão. Olha, preço super em conta. E dá para a gente fazer rodízios no mês, né? No mês, não, no tratamento do paciente com drenantes diferentes. Evódia, ela tem efeito diurético, reduzindo inchaço, eu posso prescrever Evódia, a dose máxima dela é 40 miligramas,
30 doses, ou eu posso prescrever o composto bioativo, evodiamina. Acaba sendo um pouquinho mais caro. Eu cotei 20 miligramas, por quê? Porque como é o composto já biologicamente ativo, a dosagem é menor do que a planta, tá? O Foslin, que a gente falou que é 4 plantas, a oliveira tem atividade diurética, então a gente vai ver outras funções que ele tem. Fucos vesiculosos, ele tem uma substância gelatinosa, que ele é, na verdade, extraído de uma alga. E aí ele tem sais potássicos que são diuréticos. Então, a diurese dele, igual o dente de leão, a inulina faz a diurese. Aqui, os sais potássicos que vão fazer diurese. E aí, 250 miligramas dele, R$ 69, tá? É mais uma alga. Então, pensa, a alga tem iodo, eu vou acertar na tireoide também. Hibiscus antocianidinas, dele tem ação, e a mucilagem dele tem ação diurética, então, por esse mecanismo. A opuntia, que é a cactinha, né, a antiga cactinha, extremamente drenante, com função diurética. E aí, a gente entra nos lipolíticos. Gente, eu já estou no meu tempo, né? E eu ainda tenho coisa para falar. Bora lá! Quem tiver compromisso, vai, depois a gente vê o que que a gente faz. Vamos lá. Lipólise. Tem mais de uma forma de fazer lipólise. Então, a gente vai entender agora, de fato, que a gente vai entrar na lipólise. Citrus aurantium, ele tem sinefrina. Aí a sinefrina estimula no sistema nervoso central, aumenta a produção de testosterona também. Ele tem octopamina, que vai quebrar a gordura e vai reduzir o apetite. E ele tem tiramina, que vai modular endotélio e controlar a pressão arterial. O citrus aurante, a dose dele de 500 miligramas, em torno de 71 e 70. Gosto demais desse ativo, tem muito feedback bom dele, tá? Muito mesmo. Tem o citrus aurante e tem o citrus max. Qual que é a diferença dos dois? O citrus aurante, ele tem 30% de sinefrina. Não, mentira. Ele tem 6% de sinefrina. E o Citrus Max, ele tem 30% de sinefrina. Ele tem mais sinefrina do que o Citrus Aurante. Ele tem uma estimulação maior do que o Citrus Aurante, tá? Clock. O clock, ele tem uma associação do rosmarinus com o hemerocallis. E aí eu tenho essas duas combinações com uma padronização dele. Então, tudo que é padronizado, que é registrado, a gente sabe que tem uma filtragem, uma especialização desse ativo em ácido ursólico. E o ácido ursólico é interessantíssimo para queimar gordura. O que que ele vai fazer? Ele aumenta as concentrações de irisina. Olha aqui, totalmente diferente do que eu falei. Dos que eu vou falar, ele é o único que ativa a irisina. E aí a irisina vai, juntamente com esse efeito, aumentar o CP1 e eu vou fazer uma coloração do tecido adiposo, um efeito Browning, aumentar mitocôndrias dentro do tecido adiposo e gerar uma quebra de gordura e uma utilização da gordura. E aí, o que que a gente tem? A irisina como um hormônio, né, como um sinalizador, e o CP1, proteína desacopladora, que tem a função de gerar termogênese no tecido adiposo. É caro? É mais carinho. Então, se a gente pensar num baratinho conjugado com ele, esse preço aqui vai diluir, vocês viram. A Evodia inibe pipargama. O que que é pipargama? É uma proteína intracelular que ela faz a diferenciação de pré-adipócitos. Então, eu pego um adipócito jovem, recém-formado, tá pequenininho, e diferencio num adipócito maduro, grande, que atrai glicose e vai crescendo em proporção. Então, ela inibe essa diferenciação. Então, eu mantenho o adipócito pequeno. É isso que ela vai fazer. Ela diminui a diferenciação. Então, o adipócito não cresce, não atrai glicose, eu bloqueio o crescimento dele. É mais um mecanismo para gerar um controle dessa gordura. Fucoxantina, mais uma alga, é um pigmento carotenoide presente na alga parda. E aí ele aumenta o CP1, proteína desacopladora. Aqui vocês vão escolher por função mesmo. Vou fazer lipólise por essa via, o paciente voltou mês que vem, eu tenho essa outra via que eu posso fazer lipólise, que é totalmente diferente. A gente ganha paciente no argumento. E aí a proteína desacopladora ela vai ser expressa nesse tecido adiposo, vai gerar termogênese e vai
consumir a gordura. É um ativo relativamente barato, R$ 72,00, 150 miligramas. Então, a gente falou de alguns que vão fazer estímulo de UCP1 e a gente pode escolher pelo que o paciente pode pagar. Sucos vesiculosos vai acelerar o metabolismo de glicose e ácidos graxos e aumentar a taxa metabólica basal. Ele vai trabalhar na cadeia, no ciclo de Krebs. Ele vai utilizar mais glicose, mais ácido graxo, vai aumentar essa conversão e vai gerar mais energia, pensando nessa rota do ciclo de Krebs. A Garcinia mangostana sinaliza aumento da apoptose de pré-adipócitos e lipose de adipócitos maduros. Olha aqui que legal. A Garcinia mangostana, ela é um ativo. Assim, paciente acabou de ganhar peso, gordura jovem, recém-formada. A gente tem aqui um ponto positivo. Eu posso gerar sinalização de morte para essa gordura que acabou de aparecer. Então, ele faz apoptose, programa a morte da gordura. Jovem, recém-formada. Então, serve muito para o ganho de peso recente. E, além disso, ela faz lipólise, estímulo para a gordura madura ser liberada e utilizar aquilo como energia. Hibiscos, mesma coisa, citosterol, capestrol, ergosterol, eu falei sobre eles, que eles são fitoesteróis, eles competem com a gordura, então eu vou diminuir a absorção de gordura exógena. O ideal reduz a adipogênese, a sinalização da expressão gênica na cascata para formar novas gorduras. Da célula mãe vai nascer a célula filha, então eu vou inibir essa cascata. Mais um ponto positivo para ele, que a gente falou que ele é uma alga, né? Ilex paraguariensis, que é o chimarrão, que a gente fala o ativo adenilato ciclase, e aí ele catalisa a conversão de ATP em AMP cíclico, e é por causa disso que eu vou estimular a lipólise a partir de adenilato ciclase, que é outra via metabólica. O polvo estimula a liberação do glucagon. E aí, gente, a gente tem o pâncreas como árbitro nessa história. Ele é o hormônio que controla o catabolismo e o anabolismo. Então, a insulina entra como hormônio anabólico e o glucagon entra como hormônio catabólico. E aí, quando eu uso o polvo, eu tenho o quê? Eu tenho um estímulo do catabolismo, da quebra. Só que aí, eu vou falar disso depois lá na frente, talvez, mas eu vou reforçar então lá na frente. Aqui a gente tem um detalhe: o polvo, porque ele vai fazer catabolismo, ele vai aumentar a glicemia circulante, ele vai tirar para gerar energia, ele vai buscar para gerar energia. Então, paciente que tem diabetes, talvez eu não daria ele, porque ele vai fazer um aumento da glicemia circulante, porque ele tem que tirar de algum lugar e fazer esse depósito de energia acontecer. Então, ele faz essa ação pelo glucagon. 200 miligramas, 80 e 30. Meat burn, de novo, entra aqui. Eu falei dele lindamente. Aí, ó, o CP1 ativada. E aí, a gente tem termogênese e beta-oxidação acontecendo com ele. E, por último, os sacetógenos. Já estamos quase acabando, reta final, tá? Estimula a Kermat, estimula GLP-1. E aí, estimula a quermância mucinífera. Então, a gente tem uma ação lá no intestino e ela modula grelina e leptina. Por isso, ela vai desencadear mais saciedade. Ela modula os hormônios da fome e estimula GLP-1. Então, a partir de GLP-1, a gente vai ter menos fome. A Slim Manga tem fibra solúvel e fibra a gente nem discute, vai melhorar a saciedade. Bim Block. Aqui a gente tem umas famílias aqui do feijão, sabe? Fazolamina, Fabenol, Bim Block, todos eles vão trazer essa diminuição de entrada de glicose, sabe? Então, eu tenho o Bem-Block sendo uma dessas especializações, ele é uma glicoproteína extraída do feijão branco, e da mesma forma que a faseolamina e o Fabenol são extraídos, ele também é. Só que tem uma diferença nele, a padronização. Ele tem uma fitoemaglutinina. Essa fitoemaglutinina age na grelina e vai reduzir a fome. Ele inibe essa alfamilase e aí ele reduz os oligosacarídeos que fazem a fermentação. Como
que é a diferença dele para a faseolamina, para o Fabenol? A faseolamina fermenta demais, porque o feijão faz isso, né? Do feijão. Então, tem gente que sente muito desconforto e muitos gases. O Bimblock não faz esse desconforto. A padronização dele impede, reduz, né, os gases, impede que o paciente fermente muito. Então, a gente tem pontos positivos aqui. Ele reduz glicose circulante, ele é interessante para hemoglobina glicada, a gente modula hemoglobina glicada também nessa questão de inflamação para a glicose, ele vai trazer um efeito positivo, então é mais um. Capsigwin. Se tem um negócio que eu acho excelente, é isso aqui, ó. Gente, é a nossa faculdade aqui, ó. Eu ficava louca quando a professora falava assim: nossa, tem 3 alimentos termogênicos e eu queria enfiar eles num dia, o dia inteiro. Gengibre, gengibre, pimenta e chá verde. Gengibre, pimenta e chá verde são os alimentos mais termogênicos. Aí ela mostrava o gráfico do aumento da termogênese, enfim. É isso aí. Alguém usou os ativos da nossa faculdade. Tem estudo, horrores de estudo. O que que ele vai fazer? Ele aumenta noradrenalina e adrenalina. Sabe aquela sensação do pós-treino que você tá e você não tem nem fome, demora a vir o apetite de tanto que você treinou e tá exausto, ou então aquele dia que você tá trabalhando intensamente, você não lembra de comer? É essa adrenalina e noradrenalina. Tem paciente que gosta de sentir? Tem, mas também tem quem não gosta. Tem quem não gosta de sentir isso. Então, a gente tem que ponderar. 3 miligramas, que a gente não vai passar muito mais do que isso, senão realmente vai ser muito agressivo. R$ 70,80, tá? Barato também. A folhinha magra tem a cafeína na composição dela, e aí a gente sabe que cafeína suprime apetite, então eu vou ter uma ação no sistema nervoso central diretamente por efeito da cafeína, e eu vou suprimir o apetite. DNF10. Não sei se vocês conhecem essa belezura, que eu também tenho que falar para vocês. E quando ele veio, eu falei, gente, eureka! Alguém pensou fora da caixa. Pegaram Saccharomyces cerevisiae e dessecaram ela. E aí extraíram 3 frações, um peptídeo com 3 frações, cis, ris e pró. E essa combinação desse peptídeo é idêntico ao que se liga no receptor no estômago e envia sinal de saciedade para o cérebro. Idêntico. Aí colocaram isso na cápsula. Então o paciente toma antes do almoço, tipo 15 minutos antes do almoço. Aí ele já recebe a sinalização de saciedade para o cérebro. Gente, o feedback disso é muito legal. O negócio é que ele é caro e nem todo mundo pode investir nele. Mas eu já vi feedback, assim, de mais de uma nutricionista de contar que o paciente não consegue comer a comida toda do almoço. Ele larga o prato. De tanta emissão de saciedade que ele traz. Então, é um ativo mais caro? É. Mas para quem pode investir, eu aconselho, tá? Para o paciente, se ele puder pagar e se ele é um perfil que precisa desse controle, eu aconselho o investimento. Foslin é mais uma das plantas que eu falei, ele vai aumentar a sensação de plenitude gástrica e vai fazer o efeito sacetógeno. Garcinia camboja, a gente tinha falado da mangostana com propriedade anti-inflamatória, com a ação de inibir lipólise ou apoptose de tecido adiposo, né? A tecido adiposo recente, e a camboja agora entra com uma resposta no fígado. O que que acontece quando a gente come? A gente não forma cadeias glicogênicas. Então, quando o paciente tem uma resistência à insulina, ou quando ele tem aquela glicose circulante ali, a Garcinia camboja, ela permite que o fígado identifique essa cadeia glicogênica sendo formada, ele trabalhe nessa ação da cadeia glicogênica para interpretar, enviar a mensagem de saciedade para o cérebro. Por que não é assim? Muita glicose, eu vou responder com mensagem de saciedade. Chegou energia, chegou. Aí a gente toma antes e durante o almoço ou a refeição, a gente já tem essa sensação de saciedade acontecendo. Ilex paraguariensis estimula GLP-1. Gente, se tem um ativo que eu acho que tem que fazer parte da nossa prescrição, é esse aí. Olha, o tanto de vezes que a gente falou dele. Anti-inflamatório, aumenta MPK, é lipolítico, agora esse acetógeno, ele estimula GLP-1. Ele retarda o esvaziamento gástrico. E eu não sei por que que o povo do sul que toma chimarrão não fica fininho, porque
faz o consumo dele com frequência, talvez a padronização, né? Padronização do chimarrão pode ser diferente, a gente não sabe como que tritura, mas é exatamente isso aí, tá? O colbo, o que que eu falei? Que ele vai estimular essa resposta do glucagon, né? Aqui eu nem sei como que combina isso aqui, não, porque se ele faz a lipólise, ó, a cadeia do colbo é a seguinte: uma vez que o colbo vem, ele entra em ação, ele estimula glucagon. E glucagon circulante vai aumentar a liberação de quebra, hormônio catabólico. Quebra para gerar depósito de glicose. E essa glicose vai subir no sangue. Consequentemente, eu vou ter um estímulo posterior de insulina para absorver essa glicose. Efeito chave, fechadura. Glicose foi disponibilizada pelo efeito catabólico, a insulina vem para utilizar essa glicose. Então, a gente tem essa resposta com como. Primeiro ele cataboliza, depois ele sinaliza a insulina, tá? Psyllium. Para quem tem problemas com o intestino, eu acho que ele é muito bem-vindo, porque ele tem um óleo essencial na composição dele, que vai melhorar a característica das fezes mais lisinhas pela presença do óleo essencial dele. E como fibra, ele vai aumentar muito as questões de saciedade. Então, ele absorve água, forma gel e vai criar essa característica de modular a saciedade. Cotei 5 gramas. A gente começa com 5 gramas? Não, não mesmo. A tolerância do paciente talvez não dá para 5 gramas. A gente começa com uma, duas e vai evoluindo gradativamente o aumento dessa dose, tá? Slendesta, ele é da batata branca, e ele é padronizado em 5% de IP2. Isso aqui eu gosto dele, tá, gente? IP2 prolonga a sensação de saciedade, aumentando a liberação de colecistoquinina. Para quem que é esse ativo aqui? Vamos entender o cenário. Paciente chegou para você e claro, ele come demais, quer emagrecer, prato de pedreiro, e você vai reduzir esse volume para atingir o objetivo que ele quer. Só que aí, primeira semana ele te odeia. Tô com fome, essa nutricionista me deixou com fome. O Slendesta faz o quê? Como ele vai retardar a digestão, o paciente vai almoçar e ele vai retardar a digestão, então vai impedir os ataques de belisco depois, a fome rápida depois, porque ele ainda vai digerir lentamente. Então, o Slendesta serve para quê? Para transição de dieta. O paciente vem comendo volume alto, com certeza vai sentir fome. A gente entra com Slendesta por 15 dias, e aí, o que que vai acontecer em 15 dias? A gente comendo menos, o volume do estômago reduz. Aí, na hora que o Slendesta estiver acabando, ele já adaptou o estômago no volume menor. Então, a gente faz transição com ele, com o Slendesta, para o paciente que come muitos volumes e que vai sentir fome, tá? O Vinogrape é um extrato de uva, ele aumenta os níveis de Akkermansia mucinífera, e aí a gente tem também uma modulação de GLP-1, e modulando grelina e leptina, então ele vai fazer um controle dessa fome e saciedade por modulação do hormônio. 500 miligramas, 193,10. Então dá para a gente escolher muito entre barato e caro, entre viável, entre trocar ativos, entre testar várias coisas. E aí? Opa! Como vocês estão? Bugou tudo? Deixa eu, deixa eu fechar aqui. Gente, é muita informação, mas assim, eu amo tudo isso. Quem já me conhece há um tempo, sabe o quanto que eu amo essa bioquímica. Amo demais conseguir transferir isso tudo para vocês, sabe? Para mim é muito válida essa informação. Acho que é a área que, de fato, a gente tem que abraçar. É nossa, isso aqui é nosso. A gente tem que entender disso aqui com uma valiosidade muito grande, porque o paciente compra o que a gente fala, não o que a gente prescreve. Tem que ser convincente e ver isso aí, vocês vão conseguir montar estratégia e convencer, eu estou fazendo isso, isso e isso, mês que vem a gente muda, porque ele vai para lá, para o mês, e ele já pensa no próximo mês, tipo, eu vou desinflamar, vou modular, drenar seu corpo, etc e tal.
Mas mês que vem a gente vai atacar na gordura. Ele quer o ataque na gordura. Ele vai voltar com certeza, porque ele quer atacar a gordura. Deixa eu só abrir o chat aqui para eu ver se tem alguma dúvida. É, E aí a gente finaliza a dosagem da crisina. Crisina, olha, deixa eu falar, eu cotei lá ela, mas deixa eu falar como que a gente funciona é, melhor com a crisina. Crisina, 200 miligramas por quilo de peso, a gente calcula na individualidade, tá? Dá pra gente chegar a uma dose individual, em torno de 200 miligramas. Mas assim, 200 não, gente, falei trem errado, tá? Deleta isso aí, até a mente já bugou. Crisina, vamos pôr umas doses de 200 miligramas. Tem um negócio assim, sabe, que eu acho que é 300, mas aí eu acho que fica muito alto. Tem gente que usa até 3 gramas de crisina. Então, eu acho que fica muito alto, fica inviável. É o Lugol, Débora, eu tava esquecendo da gotinha, né? Que pinga na boca. É... Ai, a Dani colocou, Gi, como você é incrível, parece uma enciclopédia. Pena que tem compromisso, gostaria de rever. Que bom, fico feliz, gente. Que bom. Vocês gostaram? Ó, a gente vai ver na próxima, a gente vai falar sobre todas aquelas vias metabólicas. Se alguém tiver chegado depois, assim, eu tô gravando, eu não sei como eu vou conseguir disponibilizar para vocês, né? Talvez com um link, não sei ainda. Vai ficar salvo? Vai. Agora, como que eu vou entregar isso para vocês? Eu realmente não sei, mas eu fico muito feliz, né, com vocês aqui. Espero assim que tenha sido de grande valia tudo isso, que vocês possam aplicar, porque faz muito sentido a gente pegar todo esse entendimento e trazer para a nossa prática clínica e conseguir de fato fazer as escolhas corretas dentro da individualidade de cada paciente. Tá bom? Ó, muito obrigada por todas vocês, tá? Fica meu carinho, vocês têm meu contato e um beijo para vocês, excelente sexta-feira. A gente vai se falando, se precisar de mim, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.